Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Otávio Guilherme Velho. Vamos revisitar a formação de nosso convidado, sua atuação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, principalmente no Museu Nacional, e a importância dos estudos da antropologia na formação do povo brasileiro. Vamos também discutir o atual panorama da ciência e tecnologia no Brasil. O nosso convidado é graduado em Ciências Políticas e Sociais pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. É mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e obteve seu doutorado em Sociologia pela Universidade de Manchester, na Inglaterra, e tem um pós-doutorado pela Stanford University, nos Estados Unidos. Tem experiência na antropologia, com ênfase em antropologia da religião, atuando principalmente nos seguintes temas: campisenato, Amazônia, religião, globalização, ciência e sociedade, política e ciências sociais. Foi presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX, e foi vice-presidente da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Publicou 64 artigos em revista científica, 35 capítulos em livros e 9 livros. Orientou 29 teses de mestrado e 17 de doutorado. É membro permanente da Congregação do Museu Nacional e é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaco pesquisador emérito do CNPq, presidente de honra da SBPC, medalha Carlos Chagas Filhos, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, e a Gran Cruz da Ordem de Mérito Científico da Presidência da República. Muito obrigado, professor Otávio Guilherme Velho, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua juventude e sua formação acadêmica. Obrigado, Isaac. Posso chamá-lo de Isaac, você não se incomoda? Não, nós somos velhos amigos. Lhe chamarei de Otávio. Eu acho, nós somos velhos amigos, né? Fica artificial não fazer isso, né? Eu queria agradecer o convite e falar do meu entusiasmo para esse projeto de vocês, né? Eu acho que ele é ímpar e da maior importância. Visto do lado das ciências, eu diria que não é fácil encontrar cientistas que tenham uma certa naturalidade em lidar com outros campos de conhecimento, né? E da espiritualidade. O Isaac consegue fazer isso mantendo a sua postura científica de uma maneira que eu acho absolutamente fundamental nos tempos que estão passando. Porque se nós não fizermos esse diálogo entre nós, eu acho que nós vamos ser muito inoperantes diante de forças muito fortes, né? Muito poderosas, que estão ameaçando o nosso modo de vida
e tudo mais. Então, eu queria agradecer muito esse convite, extensivo aos demais participantes deste encontro. E vamos lá. Eu não tenho uma memória muito boa. Esse negócio de olhar para o passado, eu acho que conforme o dia, você diz coisas completamente diferentes. O que me ocorreu para falar alguma coisa remota é que eu fui filho de militar. Eu e meu irmão, Gilberto, que também é antropólogo, né? E isso aí marcou bastante a minha trajetória. Embora, talvez isso deu também aqui uma visão que pode ser preconceituosa em relação a essa ideia de militar, porque nos tempos em que eu era garoto, havia uma intelectualidade militar. E eu gostaria de dizer que o meu pai era parte dessa intelectualidade militar. Ele, sobretudo, se dedicou a muitas traduções, sobretudo de ciências sociais e psicanálise, com abundantes notas de pé de página. Ainda recentemente, na internet, eu vi um artigo sobre um livro dele, Memórias de Raymond Aron, que foi um sociólogo importante, em que citava, inclusive, as notas explicativas dele. Ele gostava muito de notas explicativas. Mas, muito remotamente, eu queria fazer uma menção um pouco anedótica, mas que eu acho que, de qualquer maneira, faz parte da minha trajetória. Durante a guerra, hoje em dia a gente tem que falar, talvez, Segunda Guerra Mundial. Antigamente a gente falava a guerra e todo mundo já sabia o que era. Durante a guerra, meu pai foi servir em Fernando de Noronha, porque havia uma ideia de que poderia haver uma invasão partindo da África, né, por parte de tropas alemãs. E depois de algum tempo, ele se transferiu para Recife. Quando ele se transferiu para Recife, fez-se o planejamento no sentido de que eu e minha mãe, eu estava com 11 meses de idade, iríamos pegar um navio em Santos e iríamos nos encontrar com ele. Isso foi em agosto de 1942. Pois bem, na véspera dessa viagem, eu adoeci e por isso nós não viajamos. E o navio, assim como vários outros, em agosto de 42, foi torpedeado, com muita perda de vidas. Então, essa foi uma participação minha aos 11 meses de idade na guerra. Eu sempre brincava com o Gilberto, dizendo que se não fosse essa doença que impediu a viagem, ele também, porque ele é mais novo do que eu, não teria vindo ao mundo, né? Então, coisas desse tipo. Também eu acho que vale a pena mencionar que meu pai foi professor de português na Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos. Outra experiência que pode parecer também caricata, num certo sentido, mas foi uma experiência importante para mim, que eu fui alfabetizado em inglês na escola lá, né? E tinha muito contato, né, através dos meus pais, os amigos dele de então, justamente que todos eles, praticamente, estavam vindo da guerra, seja do cenário do Atlântico, né, da Europa, seja do cenário asiático, né? Eu me lembro, inclusive, uma coisa que me impressionou muito era a existência de oficiais que tinham permanecido em campos de concentração japoneses. Então, são experiências assim, um pouco insólitas, digamos assim, mas que eu acho que tem alguma relação com a antropologia. Essa experiência, digamos assim, multicultural, né? Que eu acho que foi muito, muito importante para mim. Depois nós retornamos ao país, eu fiz escola pública, né? Todo mundo fazia escola pública, acho que da classe média, né? A escola pública era muito boa nessa época, né? E isso eu acho que tem a ver com outras perguntas que virão a seguir. Então, fiz escola pública e depois fui aluno do Colégio Militar e havia uma certa expectativa de que eu fosse para o Exército, mas 7 anos de Colégio Militar foram suficientes para eu achar que já tinha dado a minha cota. E então eu descobri uma coisa que era muito nova na época, que era a Escola de Sociologia e Política da PUC do Rio. E para lá eu fui. E aí também não posso deixar de fazer referência a uma influência direta ou indireta do meu pai, já que ele tinha traduzido
vários livros de sociologia, e eu era muito entusiasmado com as traduções dele, tentava acompanhar assim, por detrás do ombro dele, e isso acabou... E por isso, eu acho que a resistência familiar a que eu não fosse para o Exército ou para a engenharia, que era a opção que se colocava na época, né, do governo Juscelino, tivesse sido mais reduzido. Então, eu fui fazer a Sociologia e Política, Escola de Sociologia e Política, uma escola que é anterior ao sistema de divisão departamental na PUC, né? Então, hoje não existe mais a escola, existem os departamentos de Sociologia, de Economia, e assim por diante, né? E aí, um pouco por acaso, eu creio, mas isso aí é discutível, eu não precisaria necessariamente ter ido para a antropologia, porque havia várias hipóteses, né? Sobretudo a sociologia. Mas acontece que eu fui convidado, ainda aluno, para ser assistente do meu professor, Dr. Manuel Diegue Júnior, que era um antropólogo ilustre da época, né? E foi justamente através desse convite que eu fui obrigado a meter a cara na antropologia, né? E me aprofundar muito mais do que eu tinha feito até então, né? Então, foi isso. Eu acho que isso aí foi importante. E, a seguir, por essa época, estavam surgindo as primeiras modernos sistemas de pós-graduação no Brasil, né? Anteriormente, pós-graduação, doutorado, praticamente se resumia à USP, e era um padrão, digamos, europeu, uma coisa assim. E nessa época, então, foram surgindo as primeiras pós-graduações, e eu diria que a pós-graduação do Museu Nacional de Antropologia foi a primeira do país, e teve muita importância, porque ela serviu de modelo, talvez até exageradamente, né? Eu acho que poderia ter havido mais experimentação, né, com outras possibilidades, mas o fato é que serviu de modelo para as outras pós-graduações que foram surgindo. Isso se deu porque, através do professor Diegues e do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciências Sociais, que o professor Diegues dirigia no Rio de Janeiro, que era da Unesco, eu vim a conhecer o professor Roberto Cardoso de Oliveira, muito conhecido da Universidade de Brasília. O Roberto foi realmente um construtor de instituições, e ele construiu inicialmente a nossa pós-graduação no museu, e mais tarde ele faria isso de novo na Universidade de Brasília e também na Universidade de Campinas. Então, daí começou uma relação muito importante. O Roberto foi meu orientador e um amigo realmente muito querido, e eu acabei sendo o primeiro aluno. Nós começamos só com mestrado, eu acabei sendo o primeiro aluno formado pelo nosso programa de pós-graduação. Hoje já são milhares de formados, mas eu fui o primeiro. E daí, fazia parte do nosso projeto a possibilidade de algumas bolsas no exterior, e o próprio Roberto me orientou para fazer o doutorado na Universidade de Manchester, na Inglaterra, né? E lá eu produzi uma tese, Capitalismo Autoritário e Campesinato, que eu acho que ainda hoje tem a sua importância, porque hoje em dia volta-se a falar muito na questão do autoritarismo. E eu diria que eu talvez tenha sido o primeiro a cunhar essa expressão, capitalismo autoritário, que eu tentava distinguir de outras modalidades capitalistas. Eu fiz isso com um certo cuidado, um certo rigor, né? E eu gostaria até que esse livro pudesse ser republicado hoje. Ele teve 2 edições, mas isso ainda na década de 70. Mas agora está tudo confuso, né? Complicado. Não que ele esteja totalmente atual, evidentemente que não, mas eu acho que pode servir de referência para nós pensarmos o que permanece e o que eventualmente mudou. Mas a questão do autoritarismo eu acho que é muito importante. Eu acho que talvez pudesse o começo ficar por aqui. É muito interessante, Otávio, quando você falou que a gente pode ter vários passados, né? Depende de quando a gente faz essa revisitação, né? Pode até variar de dia para dia, né? Isso. E eu diria que também vale para o futuro. O nosso núcleo de estudos do futuro
a sigla é N Futuros, no plural. Uhum, A gente pode ter vários futuros dependendo do que a gente vai fazer aqui no presente. É uhum, muito uhum. interessante essa sua revisitação da sua formação. Otávio, poderia nos descrever a sua atuação na área de antropologia, principalmente no museu, como professor da UFRJ no Museu Nacional, e a importância da antropologia na formação e no comportamento da sociedade? Posso tentar. Essa relação com o Museu Nacional realmente é central na minha vida. Eu tive alguns bicos, algumas passagens, outras instituições, mas a minha instituição de referência a vida toda foi o Museu Nacional, razão pela qual você pode imaginar o impacto que eu sofri com o incêndio do Museu Nacional. Eu e todo mundo. Mas, para mim, foi realmente uma coisa muito dolorosa. Eu fiquei doente com aquele espetáculo dantesco. Mas, então, eu fiquei lá. E isso foi muito importante, porque, como eu disse, era o principal programa de pós-graduação e de pesquisa do Brasil, né? E eu tinha colegas muito bons, né? Alguns que, inclusive, tinham vindo comigo da PUC, né? Colegas de turma na PUC, como Moacir Palmeira, por exemplo. E então isso foi muito importante, a experiência intensa na antropologia, porque eu fui me tornando antropólogo aos poucos, né? Porque a minha formação inicial era mais para sociologia, sociologia e política. E embora essas divisões não sejam rígidas, mas o fato é que a ênfase em antropologia foi se dando aos poucos, né? Eu acho que isso é interessante. E outro aspecto que eu acho importante na minha experiência do Museu Nacional é o fato de que se tratava de uma instituição interdisciplinar, porque era um museu de, digamos, de antropologia e ciências naturais. Então, eu convivia diariamente com colegas da paleontologia, da zoologia, da botânica e assim por diante. Então, isso foi uma experiência singular. Não é comum nas ciências sociais que você tenha esse tipo de convivência com as outras áreas. Eu acho que isso me preparou para uma visão mais interdisciplinar e me preparou para a minha experiência na SBPC. Eu tenho certeza que eu fui procurado pelos colegas que estavam montando uma secretaria regional da SBPC no Rio de Janeiro, entre outros motivos, porque eu estava no Museu Nacional. Isso facilitava as coisas. Então, eu acho que eu fui um pioneiro, não totalmente, tinha havido outros cientistas sociais importantes na SBPC, como Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira, mas nessa fase mais moderna, digamos assim, eu fui, de certa maneira, um pioneiro. E isso, a experiência, então engata a experiência do Museu Nacional com a experiência da SBPC, e realmente foi muito rica. E eu sempre me dei muito bem com os colegas das outras áreas, sempre fui também muito bem tratado por eles, para além dos fantasmas que às vezes rondam a nossa história, na direção de que os cientistas sociais não são reconhecidos plenamente pelos cientistas de outras áreas. Eu não tive essa experiência, mas, de qualquer forma, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas eu acho que você tem que aprender a lidar com isso. E eu acho que foi o que eu fiz a minha vida toda, e cheguei, então, ao ponto de eu ser transformado num presidente de honra da SBPC, o único, por enquanto, das humanidades. Eu espero que surjam outros. Otávio, quando você anteriormente falou do Roberto Cardoso, né? Sim, Seu nosso amigo orientador, comum. eu convivi muito com Roberto Cardoso, e com o casal, né? Roberto Uhum. Cardoso e sua esposa Gilda, né? E eu aprendi, eu tinha longos papos com o Roberto, né? E aí eu que sou da ciência hard, né? Da biologia, eu pude entender
a importância da antropologia, né? E na análise das raízes dos nossos problemas, né? E que certamente são pilares para soluções, né? Então, eu fico muito contente de lembrar aqui a figura do Roberto Cardoso de Oliveira, né? Acompanhei o crescimento dos seus filhos, ele acompanhou dos meus, morávamos na Colina, um local residencial dentro da Universidade de Brasília. Otávio, poderia, com a experiência que teve em várias instituições importantes na ciência brasileira, né? A SBPC, CAPES, FINEP e outras, enfatizar a importância da ciência para o desenvolvimento social e econômico do Brasil? Uhum. Eu posso tentar, mas para mim, essa é uma pergunta muito difícil, porque essa noção de desenvolvimento hoje tem tomado tantos significados diferentes que é um pouco difícil, às vezes, a gente saber o que está falando quando fala em desenvolvimento, né? A começar por isso, que é desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, né? O que é uma coisa e o que é outra. Existe, inclusive, hoje uma certa reação, que eu acho que o grande público ainda não se deu conta, uma certa reação a esse tipo de formulação conceitual, né? Eu não acho que não se pode deixar de lado a ideia de desenvolvimento, mas eu acho que ela precisa ser revista. E também eu acho que não se deve exigir das ciências, sobretudo das ciências sociais, que elas sejam permanentemente pragmáticas, né? E que ofereçam soluções. Nós, como cientistas, nós queremos dar soluções para os problemas nacionais ou internacionais, mas, sobretudo, a gente tem uma ligação com a ciência, né? Eu acho que isso não é um equívoco. Eu acho que há quem critique isso como se isso fosse uma visão elitista, né, de Torre de Marfim, mas eu acho que não. Sem uma paixão pela atividade científica, a ciência não vai para frente. Simplesmente porque nós buscamos, através da ciência, soluções, não é suficiente. Eu acho que realmente é preciso uma paixão pela ciência, e isso é o que, para mim, é a grande diferença entre os bons cientistas e os não tão bons cientistas, né? Então, por enquanto, provisoriamente, o que eu diria é que a gente precisa tentar saber que tipo de desenvolvimento nós estamos nos referindo, né? Por exemplo, eu acho que durante o regime militar no Brasil se falava muito em desenvolvimento também, mas esse desenvolvimento, eu acho que tinha alguma coisa a ver com o que eu chamava justamente de autoritarismo, né? Então, não basta o desenvolvimento, eu acho que tem que ter alguma qualificação, digamos assim, né? E eu acho que a qualificação que a antropologia pode contribuir é um desenvolvimento, colocamos entre aspas, por enquanto, um desenvolvimento em que haja uma referência central à questão da diversidade social. Eu acho que isso aí é muito importante, porque eu acho que faz parte desse capitalismo autoritário uma tendência forte a querer constranger a sociedade em função de um projeto único que é colocado de cima para baixo. E o que nós temos que nos acostumar, e eu acho que essa é a contribuição que a antropologia pode dar para o desenvolvimento, nós temos que nos acostumar à ideia do pluralismo e da diversidade, né, na nossa sociedade, né? Isso é muito difícil, porque, inclusive, muitas vezes, pessoas bem-intencionadas, pessoas progressistas, digamos assim, elas são muito boas para criticar a falta de visão pluralista e da diversidade quando se trata dos outros, mas muitas vezes não tem capacidade de enxergar isso consigo mesmos, né? Então, muitas vezes, eu acho que fica uma conversa enviesada. Então, eu diria que o que a antropologia pode contribuir é um certo tipo de desenvolvimento, vou utilizar provisoriamente ainda essa expressão, né, que seja bem distinto
realmente daquele desenvolvimento autoritário que eu estudei na minha tese de doutorado, associado à questão da diversidade, né? E eu acho que isso é que é importante, e isso é muito difícil. É muito difícil. E eu diria até que isso se tornou quase que uma ideologia espontânea dos antropólogos, né? Os antropólogos, quase que na sua unanimidade, eu acho que tem essa noção de desenvolvimento como sendo central no seu trabalho, né? Estudando índios, estudando quilombolas, estudando LGBT, seja lá o que for. Mas existe isso muito enraizado na antropologia. Mas eu acho que a antropologia ainda não conseguiu passar isso plenamente para a sociedade. É muito difícil, né? É muito difícil, mas eu acho que nós estamos devendo ainda isso para a nossa sociedade. Otávio, como analisa o atual panorama social do Brasil e quais seriam as prioridades para acabarmos com a desigualdade social em nosso país? Uhum. Bom, acabar com a desigualdade social, hoje em dia, eu já achei que a gente poderia acabar com a desigualdade social plenamente. Hoje eu sou um pouco mais modesto. Eu acho que nós podemos mitigar essas desigualdades o mais possível, né? Eu acho que nós precisamos ter esse projeto. Mas no momento em que as forças dominantes na sociedade estão caminhando na direção oposta. Então, é uma situação difícil, né? E é difícil, inclusive, de passar uma mensagem para os jovens, né? Que o seu projeto tem a ver justamente com mensagens para os jovens, num momento tão difícil como esse, né? Mas eu acho que é isso que nós temos que fazer, e eu acho que, para nós, na antropologia, o desenvolvimento, para nós, é a questão da diversidade. Diversidade, para nós, é sinônimo de desenvolvimento, né? A complexidade cada vez maior da sociedade, né? Através de uma diversificação e de uma aceitação mútua dessa diversidade no conjunto da sociedade em diálogo. Certo. Otávio, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse finalzinho de programa, enviar uma mensagem aos jovens que estão nos assistindo? Bom, eu acho que a mensagem tem que ser no sentido da resiliência, digamos assim, né? É preciso persistir, né? E, inclusive, não utilizando a ideia de esperança de uma forma leviana, porque há momentos em que parece não haver esperança nenhuma. E se nós nos desesperançarmos por causa disso, nós não conseguiremos fazer nada. Então, eu acho que é preciso aceitar a vida como ela é. Nos últimos anos, aliás, isso é uma influência remota do Roberto Cardoso, eu tenho retornado um certo interesse pela filosofia, sobretudo a obra do Baruch Spinoza, e tenho aprendido muito com isso, e uma mensagem que eu diria para os antropólogos é que eu acho que eles deviam ir à obra do Spinoza, porque vai muito além da questão simplesmente da esperança. Eu acho que é um sentido de vida, né, que vai além da questão da esperança. E eu acho que é isso que nós temos que cultivar com muita dificuldade, mas eu acho que vale a pena. Muito boa mensagem para os nossos jovens. Professor Otávio, lhe chamo agora de professor no final, porque para mim a nossa conversa foi uma aula, né? Espero que o nosso futuro seja cheio de luz, né? E que tivemos na semana passada conversando com a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho, e ela deu uma boa notícia no meio desse tsunami de más notícias, que vai começar a ser feita a restauração do Museu Nacional, conservando os princípios arquitetônicos da fachada do telhado, e vamos colocar como passo
um episódio do passado, aquela tragédia do incêndio, e a antropologia e o Museu Nacional são muito importantes na formação das futuras gerações. Muito obrigado, professor Otávio, então, e quero dizer que esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção daqueles que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!